irmãos, graça e paz. Antes de nós abrirmos a palavra do nosso Deus, eu quero saber se você concorda com a seguinte frase, de que a Bíblia é totalmente confiável e útil para todas as áreas da nossa vida. Vou repetir, a Bíblia é totalmente confiável e útil para todas as áreas da nossa vida. Você crê nisso? Ou tem dificuldade com essa pergunta, ou com essa afirmação? Se você é membro dessa igreja, talvez de uma igreja presbiteriana, quando você foi recebido ou professou a sua fé, te fizeram uma pergunta: você crê que a Bíblia é sua única regra de fé e prática? E se você é membro dessa igreja, você tem que responder positivamente. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque o grande problema que nós temos é que, em teoria, nós realmente cremos nisso. Porém, nem sempre a Bíblia, as Sagradas Escrituras, tem regido a prática da nossa vida. E o meu desejo, objetivo nessa noite, a minha oração é para que você saia daqui tão convencido disso, que o seu maior desejo vai ser buscar, ler, meditar, memorizar essa palavra, para que em cada área da sua vida, essa palavra faça diferença. E diante disso, eu convido agora para que você abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3. Nós vamos ler os versículos 14 a 17. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 17. E diz assim a palavra do nosso Deus: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vamos orar mais uma vez? Bendito Deus, eu quero te louvar por tua palavra. Nós queremos render graças e honra, glórias ao Senhor por essa santa palavra, tua Escritura, porque nela nós podemos conhecer o Senhor, nós podemos conhecer a respeito de nós mesmos e aprender a respeito do caminho da salvação. Obrigado, ó Pai, porque essa palavra é útil para todas as áreas da nossa vida, e eu rogo ao Senhor para que nos dê entendimento a respeito dessa tua verdade, nos faça amar ao Senhor, amar a tua palavra acima de qualquer outra coisa, e que a nossa prática e o nosso viver diário sejam baseados na tua palavra. Nós oramos assim, ó Deus, no nome santo de Jesus. Amém. A doutrina reformada da suficiência das Escrituras afirma que não se precisa acrescentar nada a esse livro, porque ela já está completa. E isso dá a ela o sentido de nós falarmos que a Escritura ela é suficiente, dá a ela toda a sua autoridade, coloca essas palavras onde ela realmente deve estar, não só na nossa vida, mas em todos os lugares. É a sua autoridade diante dos homens e diante da sua igreja. E ela reforça muito um dos grandes lemas da Reforma Protestante, que é o sola scriptura, ou somente a Escritura, as Escrituras, que fala para nós a respeito disso, que não é simplesmente que a gente não precise, talvez, de outras pessoas nos ensinando a respeito do entendimento das Escrituras, como livros, como uma pregação, como professores, como escola bíblica dominical, bons livros, vídeos que a gente tem muito acesso hoje. Mas o que ela quer dizer é que tudo na nossa vida precisa passar pelo crivo das Escrituras. Afirma exatamente esse ponto, que ela deve ser, a sola Escritura, somente a Escritura, ela é a autoridade final na vida do crente. E é sobre isso que eu gostaria que a gente pudesse pensar um pouco a respeito dessa verdade. E interessante que quando a gente fala sobre autoridade, essa palavra, esse termo por si só, diante das Escrituras, ela não é suficiente para convencer alguém a respeito desse fato, a respeito
dessa frase, dessa afirmativa, de que ela é autoridade ou autoritativa diante de nós. Nós precisamos muito do auxílio do Espírito Santo para nos convencer de fato, porque muitos, como eu disse antes, muitos podem até falar isso, muitos podem até ter balançado a cabeça, falar, acho que é verdade isso daí, mas é diferente de nós termos isso no coração e uma vida completamente transformada por essas palavras. Então, baseado em que você toma suas decisões? Baseado em que você forma as suas opiniões? Baseado em que você faz postagens nas redes sociais? Baseado em que você educa seus filhos? Baseado em que você escolhe um cônjuge? E diante de tudo isso, qual é a autoridade máxima final que você adota como resposta para a sua vida, mas de forma coerente com aquilo que você diz crer? Só para a gente poder entender um pouquinho melhor, Paulo dá muita ênfase na importância das Sagradas Escrituras na vida de Timóteo. Ele sempre vai falar a respeito disso. A gente pega a primeira e aqui a segunda carta, principalmente a segunda, ele vai falar e sempre a estimular Timóteo, jovem Timóteo, pastor de Éfeso, da igreja de Éfeso, a realmente dar valor a essa escritura, a se empenhar nela e sempre ensiná-la, entendendo que ela é a palavra de Deus. Quando a gente vai para o capítulo 1, versículo 14, Paulo vai dizer, guarda o bom depósito. A ideia ali é de tesouro, guarda esse tesouro. Depois, capítulo 2, versículo 9, Paulo, sabendo que ia ser preso, aqui provavelmente foi a última carta que ele escreveu antes do seu martírio, e ele fala, olha, eu posso estar preso, eu vou ser preso, a minha vida vai acabar, mas a palavra de Deus nunca permanecerá, ou nunca estará presa. E aí o próximo versículo, capítulo 15, diz, procura te apresentar como obreiro aprovado, que não tem que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra do Senhor. Capítulo 4, versículo 2, ele diz, prega a palavra, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina. E a gente volta um pouquinho lá para o começo do capítulo 3, e aí se você puder voltar a sua Bíblia, esses títulos aí vão nos ajudar a compreender qual é o contexto para que Paulo possa afirmar a autoridade das Escrituras. E ele começa dizendo lá, você vai ver no seu título lá, os males e as corrupções dos últimos dias. Ele vai falar, Timóteo, nos últimos dias os homens vão se comportar de uma forma que é de duvidar, mas eu já estou te alertando, que no final dos tempos os homens vão ser assim. E ele fala irreverente, desobediente, avarento, desafeiçoado, caluniadores, cruéis, inimigos, arrogantes, um monte de forma da maneira como eles vão se comportar. Mas o pior é o que ele começa a falar no versículo 5, tendo forma de piedade, negando-lhes, entretanto, o poder. Foge também destes. Provavelmente, Paulo não está falando de gente que está lá fora, ele estava falando de gente que estava dentro da igreja. Essa história que ele está falando, nos últimos tempos, homens serão caluniadores, maus, perversos, vão querer causar briga, contenda. Ele não está falando simplesmente de gente fora, mas ele está falando são pessoas que têm uma face de piedade, mas que nega o poder do Evangelho na sua vida, mas que a vida deles não tem nada a ver com isso que eles estão representando. Por fora, essa aparência de piedade, mas por dentro, olha só quem eles são. E ele fala, esses homens entram até nas casas das mulheres e corrompem, elas jamais vão chegar à verdade por conta dessas pessoas. Ele diz, cuidado com essas pessoas. E aí então ele em seguida, a partir do versículo 10, fala, Timóteo, eu sei que está firme na palavra do Senhor, eu te conheço muito bem, eu sei que você vai permanecer aqui. Porém, versículo 12, ora, todos quanto querem viver piedosamente, de forma próxima a essa palavra, ao Senhor Jesus Cristo, querem se parecer com Jesus Cristo e vivem dessa maneira, olha só, serão perseguidos. Essa era a realidade para a qual Timóteo estava alertando. Se você quer viver de forma reta, plena, diante de Deus, das Sagradas Escrituras e de acordo com Jesus Cristo, se prepara, porque aquele que quer viver dessa maneira reta, piedosa, vai ser perseguido. E então, como que Timóteo poderia permanecer firme em relação a essas coisas que iriam acontecer? Como que nós,
cristãos podemos permanecer firmes diante da realidade que nos cerca. Eu não estou falando simplesmente de perseguição, mas eu estou falando de todas as ideias, ideologias, pensamentos, tudo que nos cerca. Como que a gente permanece firme? E Paulo vai dizer, na palavra. Permaneça firme na palavra. E por que a Bíblia é suficiente e autoridade na vida do jovem Timóteo pode ser para nós diante de qualquer situação? Em primeiro lugar, a gente vê aqui porque a Bíblia serve ao propósito da redenção. Ela aponta, mostra, nos direciona o caminho da salvação. Olha só o que Paulo vai dizer no versículo 14. Tu, porém, permanece. Estava dizendo daquelas outras pessoas, lembra do contexto aí, né? Falando o que vai vir nos últimos dias. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, de que desde a infância sabes as sagradas letras. Ele está retornando aqui, depois se você voltar no capítulo 1, versículo 5, há uma citação aqui de quem Timóteo aprendeu. E aí Paulo vai falar, a fé que habitou primeiro na sua avó Lóide, depois na sua mãe, e eu sei que habita em você. Está falando, lembra dessas palavras, lembra de quem te ensinou. Antes um pouquinho, Paulo ainda vai falar nos versículos anteriores, eu te ensinei também sobre essas coisas, sobre o caminho, sobre a verdade. Permanece firme, sabe por quê? Essa palavra é autoridade na sua vida e vai te ajudar a permanecer firme diante de qualquer situação, porque ela vai te fazer, versículo 8 diz para nós, versículo 15, porque elas podem te tornar sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. A Bíblia é um desenrolar da história da redenção. Hoje de manhã nós ouvimos sobre a queda, Gênesis capítulo 3. Essa história começou um pouco antes, e eu quero relembrar todos vocês, apesar de já saberem muito bem dessa história, mas Gênesis afirma para nós que Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Aí já começa a mostrar quem é o Deus que a gente serve, quem é o Deus que está presente aqui nesse dia. É o Deus que pelo poder da sua palavra criou todas as coisas. E ele disse no final que tudo era bom. Mas teve uma coisa, ele falou, não é bom que o homem esteja só. Criou então a família, o casamento, tudo isso. Mas e aí veio a palavra que a gente ouviu de manhã, que eu fiz referência, a serpente mais sagaz do que todos os outros animais, vai lá e engana, ludibria Eva e Adão, e pelo pecado da incredulidade, eles caem no erro. E aí a gente vai para alguns outros textos na Sagrada Escritura, Paulo fala muito isso, quando você vai para Romanos, vai falar por causa do pecado de um homem, entrou a morte no mundo. E agora o salário do pecado qual que é? Ou a consequência do pecado? A morte. E se você é pecador, se um dia você já contrariou a santidade do Senhor, seja qual for o seu pecado, a consequência disso, diante de um Deus que é santo, puro e justo, é a morte, é pagar por esse pecado. Mas a história então continua, ela não termina em Gênesis 3, quando o próprio Deus começa a afirmar, olha, o seu descendente da mulher, vai ferir o descendente da serpente, vai ferir o calcanhar, mas o descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Ali já começa a anunciar todo o desenrolar dessa história, onde seria o ápice de tudo isso, onde Jesus sendo anunciado, olha, vocês vão ter que pagar por causa da desobediência. E agora, como pecadores, quem poderia estar diante de Deus? Então vem o Deus Filho, que de forma voluntária se oferece, fala, eu vou me fazer homem, eu sou Deus Filho, mas eu vou me fazer homem, e Ele habitou nessa terra, e essa história então caminha para a crucificação de Cristo. Toda essa história apontando, e quando a gente vê todo o sacrifício, todo o Antigo Testamento mostrando os sacerdotes, os reis, os profetas, e tudo o que eles faziam, apontando claramente para Jesus Cristo, aquele que era único, capaz de morrer para pagar pelos nossos pecados. Mas a história continua, Jesus não permanece morto ao terceiro dia, Ele está ressurreto. E é interessantíssimo quando a gente vê algumas figuras vindo lá desde o Antigo Testamento, mostrando 2 anjos em cima da Arca da Aliança, e aí quando Jesus ressurge, as mulheres vão lá no túmulo olhar, e aí quem que está lá? 2 varões. Por que vocês estão procurando aqui? Por que vocês estão procurando aquele que ressuscitou?
E aí então a história continua, Jesus é visto por muitas pessoas, ele sobe aos céus. E quando está todo mundo olhando, a história nos conta que outros 2 homens, 2 anjos do Senhor aparecem. Por que vocês estão olhando para cima? Agora ele está conosco através do Consolador, o Santo Espírito. E aí Jesus fala, eu estou indo preparar morada para vocês. E eu vou voltar para buscá-los. Essa é toda essa história que ele diz aqui, que pode nos tornar sábio para a salvação em Cristo Jesus, apontando a centralidade de Cristo nessa história, porque se não for por Ele, meus irmãos, não tem como nos achegarmos diante desse Deus. Essa afirmação de que a Escritura é a autoridade da nossa vida, ela não vai passar de palavras, mas através de Jesus Cristo e a transformação do Santo Espírito, agora essas palavras podem fazer sentido no meu coração e na sua vida. Essa que é a história de toda a redenção, que pode te tornar sábio para a salvação em Cristo Jesus, não por seus méritos, não por você, não por quem você é, o que faz, mas por Jesus Cristo. E é interessante a gente olhar toda a Bíblia, o valor que ela dá para essa Sagrada Escritura, que ele diz aqui as Sagradas Letras, né, que é uma outra forma de falar a respeito das Escrituras. A gente vai para o Salmo 119, semana passada teve uma exposição aqui do pastor Erley, de uma porção do Salmo 119, ele falou para nós lá que cada verso, cada um dos 22 versos, ou parágrafos que a gente tem dentro do Salmo 119, é uma letra do alfabeto hebraico. Se a gente fosse trazer isso para o nosso aqui, para o nosso alfabeto, era como se fosse de A a Z. E aí, uma comparação assim, acho que muitos já viram aqui multivitamínico, que é de A a Z, serve para tudo. Serve para tudo na sua vida, esse multivitamínico. É como se a Bíblia fosse esse remédio, de A a Z, tudo na sua vida tem solução. E está aqui, nas Sagradas Letras, e a gente pega alguns versos conhecidos, do valor que se tem, versículo 11 do Salmo 119, guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti, versículo 14, mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos, do que com todas as riquezas, Salmo 119, 103, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais do que o mel à minha boca, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, versículo 105, e para fechar isso aqui, Salmo 119, 127, amo os teus mandamentos mais do que o ouro refinado. E por que o salmista fala desse grande valor? É doce como o mel na boca, é mais desejável que qualquer riqueza, porque não há dinheiro que pague a sua eternidade. Esse é o valor das Escrituras, porque elas falam a respeito de um caminho que te torna sábio para a salvação. Eu lembro, há muitos anos, quando meu avô faleceu, e meu pai conta essa história, que uns dias depois disso, ele foi lá para casa onde meu avô morava, minha avó estava lá com toda a família, e meu pai se afastou um pouco, estava chorando, até que chegou um sobrinho dele, meu primo, era uma criança, na época uma criança, chegou e falou, tio, por que o senhor está chorando? Eu falei, porque eu estou sentindo falta do meu pai, né? É muito ruim ficar sem ele aqui. E ele, na sua sabedoria, aquela criança, eu não estou sendo irônico, aquela criança na sua sabedoria disse, mas você não vai reencontrar com ele no céu? Não precisa chorar. É claro que a gente entende a questão da dor, da perda, do luto, não estou tirando isso daqui não, mas olha só porque que essas palavras são preciosas, porque elas trazem esperança para cada um de nós. Esse é o valor dessa palavra, por isso que o salmista vai dizer, isso é mais valioso que qualquer outra riqueza, e é por isso que eu posso confiar, porque essa é a palavra que indica a salvação. Mas ele não para por aí, ele diz que a Bíblia é suficiente, a autoridade na vida de Timóteo, na minha e na sua, porque ela é completamente confiável, não só porque ela aponta o caminho da redenção, mas porque ela é confiável. Olha só como o texto continua, versículo 16, toda Escritura é inspirada, toda a Escritura é inspirada, isso significa que Deus
é o originador dessa palavra, e visto que vem de Deus e ele é confiável, essa palavra é confiável. Mas vamos tentar entender aqui o que Paulo está querendo dizer com toda a Escritura. Toda vez que essa palavra aqui, é mais de 50 vezes que aparece em toda a Bíblia, essa história de Escritura. Nós podemos pensar aqui em algumas porções do Antigo Testamento. Nós vamos ver alguns textos do Evangelho se referindo a algumas porções muito particulares do Antigo Testamento, ou falando sobre todo ele, ou também pegando algumas passagens aqui, a gente vai ver nos Evangelhos, Paulo falando, principalmente em 1 Coríntios também, falando de porções do Novo Testamento, inclusive as suas cartas, que Paulo considerava como Sagrada Escritura. Lá em 1 e 2 Coríntios ele vai falar sobre isso, a autoridade que as palavras dele têm, porque era a palavra de Deus. Mas nesse contexto aqui eu tenho convicção de que Paulo está se referindo à Escritura, a todo o Antigo Testamento que ele tinha acesso, e todas as cartas e o Evangelho que já haviam sido escritos na época dele. É bem provável pela data que foi escrito 2 Timóteo, que apenas outros 4 livros foram escritos depois disso daqui, segunda data. Então, o que Paulo está falando aqui, olha, tudo isso daqui, e claro, a gente está falando a respeito do cânon, né, de todos os 66 livros, e depois se você quiser debruçar mais sobre isso, vai estudar um pouco sobre canonicidade dos livros da Bíblia, de toda essa parte aqui, que eu não vou tratar profundamente nesse sermão, mas Paulo tinha convicção de que isso aqui era a palavra de Deus, que era autoridade, porque era o próprio Deus falando. É isso que ele está se referindo aqui, a toda Escritura, tudo que havia sido escrito. E ele fala, toda essa Escritura é inspirada, esse inspirado é soprado por Deus, toda a Escritura é inspirada, soprada. Sabe aquele sopro do fôlego de vida que Deus deu ao homem lá no jardim? Faz parte disso daqui, dele soprando tudo o que ele queria, a sua palavra, mediante alguns homens. Isso, eu quero ler uma definição só, que diz, essa inspiração, a doutrina da inspiração, é aquela influência sobrenatural do Espírito Santo, por meio da qual os escritores sagrados foram divinamente supervisionados em sua produção das Escrituras, sendo impedidos de errar e guiados na escolha das palavras que usaram, de acordo com as suas personalidades e peculiaridades. O que essa afirmação diz para nós aqui, resumindo, é que Deus soprou naqueles homens, os impedindo de errar qualquer palavra que seja. Então, o que eles disseram, alguns outros vão falar que eles foram órgãos de Deus, nas mãos de Deus, instrumentos para escrever, e se eles escreveram, aquilo é a palavra de Deus. Portanto, nós podemos sim confiar. E essa história da inspiração traz para nós 3 pontos aqui que eu só vou citar. Fala a respeito da Bíblia, que é infalível, inerrante e completa. Infalível porque tudo que está escrito nela ou já se cumpriu ou vai cumprir. Nada disso aqui vai passar ileso. Segundo, que ela é inerrante porque não existe nenhuma possibilidade de erro nesses escritos. E talvez esteja na sua mente, poxa, mas com o passar do tempo, essa Bíblia que a gente tem, ela foi chancelada, obrigado por me ajudar, foi chancelada pela igreja, foram homens. Mais uma vez eu quero te estimular a estudar sobre a canonicidade dos livros bíblicos, porque eu tenho convicção de que tudo que Deus quis que nós soubéssemos a respeito dele está nesse livro, e de forma completa, porque quando João terminou a sua carta ao Apocalipse e largou aquela caneta, ali se encerrou a revelação de Deus. Nós não temos nova revelação de Deus a ponto de ter que ser escrita num livro. Portanto, ela é infalível, inerrante e completa. Essa é a inspiração de toda a Escritura. Um termo chique para isso, né? Inspiração plenária verbal. O grande ponto principal aqui é que nós podemos confiar, porque se Deus é o Deus da verdade, Ele soprou essas Escrituras, então a gente pode confiar nisso daqui. Há muito tempo existe tentativa de desacreditar essa palavra como palavra de Deus, inclusive até nos princípios de interpretação que se faz, querendo tirar algumas palavras aqui. Alguns falam que essa Bíblia não é a palavra de Deus, mas nela está
contida ou contém a palavra de Deus. Tem algumas coisas aqui que a gente pode duvidar se faz parte ou não do cânon. Mas como eu disse para vocês, toda a Escritura é inspirada. Nós podemos crer e confiar que isso aqui é a palavra de Deus. A história nos conta a respeito de Lutero, quando ele escreveu as suas teses, e aí então se promulgou a dieta de Worms, em que ele foi chamado diante dos arcebispos, diante das autoridades da igreja romana, para que ele pudesse se retratar e negar tudo aquilo que ele havia escrito e falado. E aí então ele vai dizer: a menos que vocês provem para mim, pela Escritura e pela razão, de que eu estou enganado, eu não posso e não me retratarei. Minha consciência é cativa à palavra de Deus. Ir contra a minha consciência não é correto nem seguro. Aqui permaneço eu, não há nada mais que eu possa fazer, que Deus me ajude. Amém. A minha consciência é cativa da palavra de Deus. Por quê? Porque ela é completamente confiável. Sua mente é cativa da palavra de Deus. Por fim, Paulo continua mostrando aqui que essa Bíblia não é só confiável, não só aponta o caminho, mas ela é completamente útil. Não há problema na vida para o qual a Bíblia não forneça a sabedoria de Deus, seja por meio de ensino explícito ou por meio de princípios aplicáveis. Olha só então o que vem dizer, versículo 16, após a inspiração. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. E aí vamos pegar rapidamente esses termos aqui que ele está dizendo. A Escritura é útil para ensinar, para o ensino. Talvez uma outra tradução que a gente pode usar aqui é de doutrina. A Bíblia é útil para doutrina ou para doutrinar. Isso aqui a gente está falando de um corpo de verdades na qual a palavra de Deus afirma como sendo verdade, verdade e sabedoria de Deus. Essa aqui é a história da doutrina. É como se fosse o nosso manual, é o nosso manual de instruções. E talvez nem todos nós aqui lemos manual de instruções. E ok, se você já conhece sobre aquele aparelho, mas eu creio aqui que muitos não conhecem nem metade, por exemplo, das funções do seu celular. Muitos usam o celular aqui para tirar foto, mas às vezes nem conhece todos os recursos de fotografia que o seu celular tem. Usa para uma rede social, para mandar uma mensagem, mas esses aparelhos novos, eles são fantásticos. E se a gente talvez tivesse lido um pouquinho melhor, não um manual, porque não existe um manual, mas feito alguns cursos, aprofundado, você conheceria com muito mais clareza a respeito dessas funções. A Bíblia é da mesma forma, ela é útil para o ensino, para a doutrina, e para isso nós precisamos estudar a palavra de Deus. Isso não vai chegar a nós, como foi para Paulo, né? Foi revelado a ele e ele caminhou, já foi revelado para nós, e nós precisamos estudar essa palavra, a fim de sermos ensinados e doutrinados. Interessante ver como o povo está faminto por essas doutrinas da palavra de Deus. E é por isso que nós prezamos tanto dentro da igreja presbiteriana, nessa igreja, a respeito do ensino, porque essa palavra é útil para nos ensinar. E aí ele continua falando também que ela é útil para repreensão, e essa repreensão aqui, a ideia de reprovar, de refutar um oponente. A Bíblia, ela é útil para repreensão, e essa repreensão é apontar, de forma resumida aqui, é apontar os nossos pecados. A lei serve para isso, e serviu para isso, para mostrar os nossos pecados. Mas talvez você esteja pensando, poxa, mas para que eu vou querer aprender mais dessa Bíblia para que ela mostre o que está errado na minha vida? Tem gente que brinca que não gosta de ir ao médico, porque toda vez que vai, descobre um problema. Eu falo, mas isso não é bom? Porque se você sabe que tem um problema, você vai tratar. Com a Bíblia é a mesma coisa. Ela serve para repreender, no sentido de apontar e mostrar o que está errado em nós. E por que nós fazemos isso? Porque o pecado vai arruinar
a sua vida. Por que nós nos colocamos diante dessa palavra? A fim de que ela nos repreenda, porque o pecado vai arruinar a sua vida. E é por isso que nós nos colocamos diante dela. Conta-se uma história de um garotinho que amava geleia de morango, amava. E a sua mãe, certo dia, fez essa geleia e colocou em cima de uma prateleira e falou para ele: não mexe por enquanto, daqui a pouco a gente vai reunir todo mundo aqui, a gente vai comer, não mexe. Ele aguentou por um tempo, mas não foi por muito tempo. Ele pegou uma cadeira, subiu, seus braços mal alcançavam lá no pote, mas ele conseguiu e comeu uma parte até que a sua mãe chegou. E ele tentando disfarçar, desceu ali, ficou paradinho, e a mãe dele, vendo aquela situação, perguntou: você comeu da geleia? Ele olhou para os olhos dela e falou assim: não. Ele perguntou pela segunda vez, ela perguntou pela segunda vez: você comeu dessa geleia? Ele já baixou os olhos para a linha da cintura dela e falou: não. A mãe perguntou pela terceira vez: você comeu dessa geleia? Ele abaixou um pouquinho mais o olho para os pés dela e falou: não, não comi. Ela perguntou pela quarta vez: você comeu dessa geleia? Ele abaixou mais um pouco e viu a mancha de geleia na sua camisa. A Bíblia faz isso conosco. Talvez a primeira vez que ela aponta o erro, eu penso: fulano devia estar aqui ouvindo essa conversa. Olha só, devia estar ouvindo, eu vou até mandar essa pregação para ele na próxima semana. Pela segunda vez, você também lê a Sagrada Escritura e ouve essa mensagem confrontando os seus erros e pensa: rapaz, aquele irmão dessa igreja devia estar aqui hoje, tomara que ele esteja assistindo pela internet. Talvez a Bíblia te confronte pela terceira vez e fale: olha, eu acho que a minha esposa, meu esposo, meus filhos deviam estar ouvindo isso aqui, porque eles vão aprender. Mas então vem a palavra e nos confronta mais uma vez, e agora eu digo: Senhor, tem misericórdia de mim. Essa é a palavra que é útil para a repreensão, e esse é um aspecto negativo, mas vem o próximo, porque no aspecto positivo disso que a gente está vendo, porque ele diz: se ela é útil para a repreensão, ela é útil para a correção. A Bíblia não só aponta onde nós estamos errados, mas ela agora nos ergue, e essa correção é uma tradução que a gente entende a correção talvez como corrigir alguém, né, de dar uma repreensão no sentido anterior, mas ele fala: não, ele já foi apontado o erro, ele falou: agora levanta que eu vou te apontar o caminho, levanta que eu vou trazer conforto e consolo para o seu coração. E aí vem a próxima, quando ele diz que ela é útil para educar na justiça. Ela não só levanta o pecador, mas agora diz: eu vou caminhar com você, eu vou te apontar o caminho no qual você deve trilhar. Ele diz então para educar na justiça, é treinar, instruir no caminho que ele deve andar. E talvez isso já tenha te lembrado de algum outro versículo, apesar de eu achar que é uma tradução um pouco equivocada, essa história de educa a criança no caminho que deve andar. Ok, mas vamos pegar isso, essa história de caminhar, educar, de instruir e apontar e seguir juntos para a justiça. E aí você vai lembrar de Jesus falando: buscar em primeiro lugar o reino e a justiça de Deus, vida de retidão, vida de santidade. E se você quer uma vida assim, palavra. E qual o resultado de tudo isso? Você entende que essa palavra é autoridade na sua vida, porque ela te aponta o caminho da salvação, porque ela é extremamente confiável em tudo que ela diz, e porque ela é útil para todas as áreas da sua vida. Qual que é o resultado disso? E Paulo vai falar, versículo 17: a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Essa história de perfeito, quando a Bíblia fala isso, e Paulo principalmente fala disso, está falando de maturidade, crescimento. Agora não é mais aquela criancinha que precisa de leite espiritual, agora você amadureceu, e essa palavra de amadurecer, ela sempre tem muito a ver com se parecer com Jesus Cristo. Você é um crente maduro se você se parece com Jesus Cristo. Sabe aquela história de o que Jesus faria? Daquele livro, Tempo Serinha, filme, o que Jesus faria? Você entende muito bem o que Jesus faria. Você entende não só o que ele faria, mas você sabe o que ele fez. E você age da mesma maneira. Isso é ser um crente maduro. E diante disso,
por fim, você vai estar perfeitamente habilitado para toda boa obra. Essa história de perfeitamente habilitado, eles usavam para ou uma carroça ou um barco salva-vidas que estava completamente equipado para cumprir o papel deles. Imagine, talvez uma ambulância nos nossos dias, completamente equipada, certo? Tem tudo o que precisa para cumprir o papel dela. Ele está falando isso aqui do crente. Fala, se você entende que a Bíblia é autoridade, você busca isso acima de todas as coisas, você está equipado para poder servir no reino de Deus. Porque vocês parecem com Jesus. E esse servir no reino de Deus tem a ver com o lugar que você está, onde Deus te colocou. Não tem a ver simplesmente com servir a igreja, isso faz parte, mas é lá no seu trabalho, na sua família, nas suas postagens, na criação dos seus filhos, a maneira como você escolhe o seu cônjuge. Tudo isso servindo ao Senhor, porque você está perfeitamente habilitado. E para isso, Escritura. Para a gente encerrar, acho que talvez todos aqui conheçam Sherlock Holmes. E tem uma história de um livro dele, em que ele está conversando lá com o Dr. Watson, em que ele diz assim: você vê, mas não observa. A distinção é clara. Por exemplo, você tem visto frequentemente os degraus para a gente passar do corredor para essa sala. E aí o Watson responde: sim, eu tenho visto. E Holmes fala: quantos passos então tem? Fala, quantos passos ou degraus? Eu não sei. E aí Holmes fala: exatamente, você não observou, e ainda assim você viu. Esse é apenas o meu ponto. Agora eu sei que existem 17 passos, porque eu vi e observei. Você tem tratado a Bíblia como Holmes ou como Dr. Watson? Você só tem visto o que essa palavra fala, ou você observa isso para a sua vida? Meu desejo, como eu disse no começo, é para que você saia daqui desejando conhecer cada dia mais essa palavra, para que você possa aplicá-la de forma coerente e consistente em todas as áreas da sua vida. Essa semana nós estamos pegos aí com a ideia de um aborto, de estupro, há poucos dias a respeito do racismo. As coisas que você pensa a respeito disso, elas passam pelo crivo das Escrituras? Ou onde você tem aprendido essas ideias que você tem na sua mente? Quem é autoridade sobre a sua vida? E aí é tempo da gente responder: você realmente crê que a Bíblia é confiável e útil para a sua vida? Ou é só um livro que fala talvez de uma espiritualidade ou algo assim? E se você não conhece Jesus Cristo, essa palavra fala de algo que pode te tornar sábio para a salvação, que pode te dar esperança. Creia, busque conhecer a verdade, entregue seu caminho ao Senhor, porque essa é a verdadeira sabedoria. Vamos orar?